Bom, vamos lá. São 208 slides do curso de epistemologia da UFRN. Para quem tem estômago de boi. Trata-se, em grande parte, de um resumo do livro do Eddie Maris, que é uma introdução, a única que eu conheço, ao problema do conhecimento a priori. Aqui está uma lista dos candidatos a conhecimento a priori. Sentenças analíticas são as mais aceitáveis. Todos os solteiros são não casados, triângulos têm 3 lados, elas são verdadeiras devido ao sentido e às relações entre os seus conceitos. Análise conceitual, aí nós temos frases como vermelho é uma cor e não uma forma, nenhuma superfície pode ser toda vermelha e toda verde ao mesmo tempo, ou toda coisa colorida tem extensão espacial. Isso aí é difícil mostrar que é analítico, porque a marca do analítico é que quando você nega, você tem uma contradição. Todos os solteiros são não casados. Se você disser que todos os solteiros são casados, que é a negação disso, você diz alguma coisa contraditória. Agora, vermelho é uma cor e não uma forma. Vermelho não é o caso que vermelho é uma cor e não uma forma. Vermelho pode ser uma cor e uma forma. Bom, parece contraditório, mas a segunda frase, nenhuma superfície pode ser no todo vermelha e verde ao mesmo tempo. Alguma superfície pode ser no todo vermelha e verde ao mesmo tempo. Talvez não seja contraditório. Não é à primeira vista. Ou nem toda coisa colorida tem extensão espacial. Não parece tão claramente contraditório. Bom, seriam talvez sintéticos a priori? Questionável. 3. Princípios lógicos também são candidatos ao a priori. A é A, não é o caso que há e não há, há ou não há. O princípio da identidade, não contradição, e do terceiro excluído. Verdades matemáticas, 2 mais 2 é 4. Princípios morais, errado fazer mal a pessoas inocentes. Aqui são alguns exemplos para familiarizar as pessoas com o que é a priori. A priori significa aqui o que não depende da experiência. Você sabe que isso é verdadeiro sem precisar da experiência. Então, eis a definição. A crença a priori é aquela que é justificada independentemente da experiência empírica. Maris nota, que Kant já havia notado, que a experiência é necessária para capacitar-nos ao conhecimento a priori. Ele usa aí uma boa palavra. Claro que sem essa capacitação, sem o conhecimento dos conceitos, por exemplo, de solteiro, você não pode saber que solteiro é não casado, etc. Mas esse conhecimento de conceitos pode ter sido pego na experiência. Então, conhecimento a priori, essa capacitação experiencial, conceitual, para que você saiba que o triângulo tem 3 lados, você tem que saber o que é lado, por exemplo. Isso pode ser, depende da experiência empírica. Isso aí não pertence à justificação de que o triângulo tem 3 lados. O que pertence à justificação tem que ser a experiência empírica. E, no caso, não é a experiência empírica. Portanto, é a priori. A experiência empírica, qual seria? Seria a experiência perceptual, auditiva, visual ou sensorial, sensação, emoção, pensamento, tudo isso é empírico, está no espaço-tempo. Mas 2 igual a 2 é 4, não está no espaço-tempo, portanto, também seria uma razão para ser a priori.
Agora, Marys tenta distinguir aqui como seria o a priori dos sistemas justificacionais epistêmicos fundacionalista e coerentista. Primeira possibilidade, segundo o funcionalismo, as cadeias justificacionais têm proposições derivadas e proposições básicas. As proposições básicas se auto-justificam e justificam as proposições derivadas. É uma espécie de árvore que começa com as proposições básicas. Repetindo, você tem aqui proposições básicas, seriam percepções, por exemplo, ou sensações, ou experiências sensoriais, e isso nos levaria a derivar conhecimentos não imediatamente sensório-perceptuais. Então, isso aí é a construção do conhecimento do ponto de vista do fundacionalismo. Você começa com as crenças fundacionais. Será que essas crenças básicas são a priori? Obviamente não. Então elas terão que estar aqui em cima, talvez. Então não há uma relação direta. Bem, segunda possibilidade, alternativa, coerentismo. Não existem proposições básicas. Uma proposição justifica outras e assim sucessivamente, constituindo um entrelaçado justificacional no qual o todo se auto-justifica e cada proposição se justifica enquanto for aceita, admitida dentro como proposição pertencente ao entrelaçado. Aqui tentativas de mostrar um entrelaçado é o risco de um círculo vicioso, eu acho inevitável. Eu acho que Marys não entende lá muito de distinção fundacionalismo e coerentismo. Passa rapidamente, mas é louvável o esforço. Aliás, ninguém pode saber tudo. Ele acha que no fundacionalismo o conhecimento a priori é constituído de crenças básicas. Bom, dependerá muito do fundacionalismo. Se for spinoziano, sim. Agora, os fundacionalismos atuais são fundacionalismos enfraquecidos e as crenças básicas são perceptuais. Agora, a não ser que você pode admitir que dentro desse sistema de crenças existam crenças básicas a priori não perceptuais, como o princípio da não contradição, que também teriam um papel estruturante, digamos. Então, tem que ser devagar com relação a isso. No coerentismo, ele nota, isso se torna mais problemático. Talvez tudo seja a priori, todo esse entrelaçado, já que ele não se fundamenta em algo outro. O racionalismo, aí ele lembra o livrinho que está traduzido para o português de Charlie Hahnemann, que caracterizou o racionalismo como há conhecimento a priori, nós temos ideias inatas, temos uma maquinaria cognitiva que nos permite distinguir intelecto, que vai ter o acesso a priori à imaginação, e a razão pura é mais confiável que a razão empírica, do que a experiência, a justificação, a experiência visual, auditiva, ou algo que advém disso. São marcas do racionalismo. Por que ele fala disso? Porque o racionalismo maximiza a importância do conhecimento a priori, do conhecimento não empírico, não experiencial, enquanto que o empirismo maximiza a importância do conhecimento empírico, experiencial, e minimiza o conhecimento das ideias da razão, ou das relações entre ideias, que seria o a priori aceitável para o empirista, que seria analítico em geral. Recentemente nós temos filósofos, ele lembra, que se chamam racionalistas, mas que consideram o a priori derrotável. Tradução de defeasible, literal, ou falível, fallible.
Quem pensa assim é um grande epistemólogo contemporâneo, que é Bonjour. Ele acha que nada pode ser vermelho e verde em toda a sua extensão. Talvez não seja impossível imaginar um mundo possível no qual isso exista. Exista algo vermelho e verde em toda a extensão. Mas é difícil imaginar, a não ser que nós tenhamos sentidos diferentes. Você vê duas cores, mas aí você está embolando no meio de campo, porque se você vê duas cores, você tem um sujeito cognitivo que é diferente daquele que está pressuposto quando você escreve essa frase. Você tem que colocar essa frase, não pode ser vermelho e verde em toda a sua extensão, dentro do contexto, que é um contexto em que a perspectiva tem que ser a mesma, o momento o mesmo, o sujeito cognitivo deve ser como nós, e parece que se for assim fica muito difícil você negar. Talvez seja analítica essa frase, se ela for bem analisada. Mas vamos lá. Para um filósofo como Kant, nós temos uma faculdade da razão pura, que produz crenças justificadas a priori. E Bonjour, ele remete a Bonjour, e aqui eu passo ao artigo de Bonjour, faço um pequeno resumo do que ele diz, que eu acho esclarecedor. No artigo de 2011, ele nota que a justificação experiencial é aquela que vem dos 5 sentidos, a posteriori, vem dos 5 sentidos, empírica, ou da orientação sinestésica, por exemplo, eu sei quando eu levanto o braço, ou ainda da introspecção de sensações e emoções, está quente, eu estou alegre, e mesmo pensamentos, como eu acabei de pensar que na morte da bezerra. Se eu acabei de pensar na morte da bezerra, esse é um pensamento que ocorre temporalmente, inclusive espacialmente, na minha opinião. E, portanto, é contingente, é a posteriori, é experiencial. Agora, isso é relativamente fácil, mas como definir o a priori? Isso é o que é questionável. Fala-se aqui de intuição, de razão, de pensamento puro, de reflexão racional. E Bonjour prefere insight a priori. Talvez porque intuição esteja carregada de conotações tradicionais questionáveis, como de uma faculdade especial da intuição. Se a fonte for mista, ela será chamada geralmente de empírica, conhecimento empírico, porque não tem um lado empírico. Mas isso parece convencional, diz ele. Então, voltando ao livro de Marys, ele fala da história do racionalismo. E ele diz que a coisa começa com Platão, que sugeriu que você tem conhecimento das ideias, que esse conhecimento é a priori, e elas são inatas, porque a sua alma esteve antes em contato com o mundo das ideias, aprendeu as ideias, foi incorporada, esqueceu, e na relação que ela tem experiencial com o mundo, ela se recorda das ideias inatas, especialmente na experiência matemática. Outra posição semelhante, quer dizer, para Platão, então tudo é priori, no final das contas, porque tudo tem a ver com a recordação das ideias. Para Agostinho, Deus nos dá um insight sobre as formas pela iluminação. Deus como que ilumina as nossas reminiscências. Isso parece, eu creio, é uma questão de interpretação, que no final das contas, recai em platonismo, embora tenha intervenção de Deus para iluminar as nossas reminiscências. Para Descartes, a razão é maior, sobrepuja o senso comum. Spinoza, você tem os axiomas autoevidentes
da ética, e o que decorre daí, necessariamente, portanto, parece que tudo é a priori. Leibniz também, as mônadas são sem janelas, e desde a mais ínfima mônada, a mais alta mônada, elas conhecem todo o universo, no seu futuro, no seu passado, mas só que a ínfima mônada não tem conhecimento consciente. Por exemplo, as mônadas desse lápis. Esse conhecimento tem que estar todo já nas mônadas, porque elas não têm janelas, não se comunicam entre si. O universo é constituído de mônadas, uma aparência de espaço-tempo. Então, aí também é tudo a priori. Agora, Spinoza propõe, está aqui uns exemplos de axiomas da ética que teriam que ser intuitivamente a priori intuído e não raciocinado. Aquilo cuja essência implica a existência, aquilo que existe em si por si é concebido, que é a substância, ou Deus, ou que é causa sui. Você tem os infinitos atributos da substância, que é aquilo, e tem dois atributos que o intelecto percebe de uma substância como constituindo a sua essência: pensamento e extensão. E, bom, Deus é o ente absolutamente infinito, isso é a substância que consta de infinitos atributos. Deus ou natureza ou substância que tem infinitos atributos. Nós temos acesso a dois deles, que são pensamento e extensão, e nós mesmos somos pensamento e extensão, mas nós somos modificações dos atributos, assim como todos os objetos, todas as entidades físicas do universo. Então somos afecções da substância. E ele achava que esse Deus, substância, natureza, não decide, não pensa, não julga, porque isso tudo é superstição. Daí porque ele foi excluído da igreja judaica. Agora, não se sabe se ele era um ateu ou um ébrio de Deus. Talvez um pouco das duas coisas. Kant acreditava que o mundo espaço-temporal e as propriedades das coisas são largamente construídos por nossas mentes. Ele se via tentando conciliar racionalismo e empirismo, embora me pareça mais um racionalista, mas não importa. Ele tentou conciliar as duas coisas. O racionalista mais extremo foi Hegel. Para Hegel, só através da razão nós chegamos a conhecer a imensa quantidade de coisas sobre o mundo, Deus e a história. Tudo é uma recuperação do pensamento, pelo próprio pensamento, coisa assim. Então tudo teria que ser, no fundo, a priori. Esses são os racionalistas. Agora, na epistemologia contemporânea, você introduz o elemento da evolução. Não é explicação top-down, mas bottom-up, de baixo para cima. Isto é, a seleção natural nos deu uma faculdade confiável de juízo a priori que nos serve como instrumento para o desenvolvimento e expansão da humanidade. Citando Marys, eu enfraqueceria isso. Ela nos deu disposições, capacidades, aptidões para, em certas circunstâncias, ter certas intuições que, linguisticamente colocadas, nos parecem a priori, mas tem um fundo empírico na evolução natural. O que, na minha opinião, não nos leva, como Dennett pensou, a rejeitar o racionalismo. Elas apenas não tinham elementos, Platão não tinha elementos para conhecer ele não conhecia a teoria da evolução, ele tinha que lançar mão de uma explicação mitológica. Assim também os filósofos antes de Darwin. Mas se Platão, ou Aristóteles, ou Descartes tivessem acesso à teoria da evolução, tivessem realmente compreendido a teoria da evolução, eu não sei, eles teriam... Não se pode saber, mas o fato é que
O que eles antecipam é algo que pode ser resgatado, que é um a priori que seja resultante da seleção natural, que seja um resultante, como outros resultantes da seleção natural, por exemplo, a gramática universal de Chomsky. Então, as crenças resultantes de insight racional são básicas, outras, porém, podem ser deduzidas, sendo todas elas a priori. O racionalismo de Bonjour. Você tem um insight racional, que é a expressão preferida, que seria genuíno da realidade das coisas, não proposicional, isto é, da coisa tal como ela é. Você tem um acesso, uma espécie de realismo direto da intuição a priori, do que é um insight racional. Então nós sabemos que um ponto luminoso não pode ser vermelho e azul ao mesmo tempo sob a mesma perspectiva. E eu sei que isso é verdadeiro pela apreensão de propriedades e da relação de incompatibilidade entre elas. Em outras palavras, para Bonjour nós temos acesso direto aos objetos de nossa crença a priori. Parece misticismo, mas Bonjour é um racionalista arretado. Parece ser muito inteligente, brilhante, e isso ajuda, não importa a posição, não importa a contribuição. Parece ser uma espécie de realismo direto do a priori, que torna o pensamento de Bonjour incompatível com o realismo indireto, o representacionalismo. Isso já foi explicado. Você tem o realismo direto, acesso direto ao mundo externo, o realismo indireto, você tem acesso ao mundo externo pelo véu das sensações, e o fenomenalismo, você, do esse percipe, você não. Por que você precisa supor um objeto ao qual você nunca tem acesso direto? Isso é uma suposição vazia. Portanto, só existem ciência e data. Isso nos conduz facilmente ao idealismo. Mas aqui, só para dizer que Bonjour teria uma espécie de realismo direto a priori. Ele argumenta com Lewis Carroll, o Marys, que não há como justificar o modus ponens sem aplicar circularmente o próprio modus ponens. Então o insight a priori precisa se justificar em uma realidade. Marys fala isso, mas ele está se referindo a Bonjour. Bonjour acha que não há como você se tentar justificar se não se referindo à própria realidade, ou a priori. Então, se tem acesso a priori real e não acesso a uma proposição, aquilo que a frase diz, que nos diz sobre o a priori real. Isso é secundário para Bonjour. Pode ser também através de um complexo processo de inferência, cálculo ou prova matemática cujo resultado é claro. Isso Bonjour aceita. No entanto, para Bonjour, o insight racional também é falível. Exemplo, um erro no cálculo matemático, ou mais importante ainda, não é um erro nosso, mas a incoerência de uma crença a priori com outras. Então você não teve o acesso à realidade, você pensou que teve, mas porque é incoerente com outras crenças a priori nas quais você tem. O que você não pode é fazer desaparecer todas as crenças a priori, porque aí o seu edifício do conhecimento não pode ser construído, porque só vai ter sensações, impressões sensoriais passageiras, você não vai ter como relacioná-las, não vai ter princípios que permitam essas relações. Até mesmo Hume, com as quatro operações do intelecto, proximidade espaço-temporal e similaridade em relação causal que fica à parte, isso seria algo que é uma capacidade a priori nossa de trabalhar intelectualmente, e de modo que as nossas sucessões de ideias seguem essas relações de
proximidade espaço-temporal, de semelhança e de relação causal, talvez. Bonjour distingue aí três posições que o Meres irá seguir no seu livro e discutir, que serão o racionalista, defesa da importância fundamental do conhecimento a priori, o empirista moderado, defesa de um a priori enfraquecido, restrito a proposições analíticas, preferir redutíveis a proposições lógicas, e o empirista radical, que rejeita qualquer forma de a priori. É o caso de Quine, por exemplo. Isso conduz para Bonjour ao ceticismo, porque você não tem como justificar o próprio conhecimento empírico daquilo que não está sendo presentemente dado. Ele está pensando basicamente no problema da indução de Hume, que se você não tiver um princípio da indução, no caso Bonjour defende um princípio a priori da indução, você não pode construir o conhecimento. Mas é algo particular da epistemologia segundo Bonjour. Bom, então nós cairemos em ceticismo para Bonjour e numa posição semelhante à de Hume. Teoria de Audi. Audi é um outro racionalista. Infelizmente eu não li o artigo de Audi. Tem a ver com o insight racional tem a ver com a nossa habilidade de entender proposições. É algo diferente, não é o acesso direto, entendimento de proposições. Então, a proposição é auto-evidente se satisfizer as seguintes condições. Entender a proposição nos faz crer. E se você crê, você sabe que sabe. Então, entendimento implica em justificação e a crença aqui implica em conhecimento. Características do a priori. Digamos, é uma variante em certos aspectos menos plausível, em outros não sei. E se João é solteiro, então ele não é casado. Se João é irmão de Maria, então Maria é irmã de João. Se João é filho de Maria, então Maria é mãe de João. Tudo isso é conhecimento a priori. Você não precisa examinar João para saber que ele é filho de Maria ou coisa assim. Contrariamente a Bonjour, Audi defende que o a priori não é falível, não é derrotável. Ele não pode ser desfeito, nem pela evidência a priori, nem pela evidência empírica. Então a Meres considera que a teoria de Audi se ajusta ao fundacionalismo, eu diria ao fundacionalismo clássico, que você tenha conhecimento. Eu acho que é um engano de Meres no livro, que as crenças básicas do funcionalismo clássico são intuições sensíveis, ou sensidata, e claro que isso não é a priori, mas bom, desisto. Autoevidência e inferência. Para Audi, nem todos os casos de autoevidência são imediatos. Para ele, a autoevidência pode demandar reflexão. Podemos precisar de algum tempo para desempacotar um conceito. Exemplo, 1234 vezes 739 dá 9.600. 9.000. Bom. Não importa. Você tem aqui algo que você não pode saber se é verdadeiro ou falso, a não ser que você seja um gênio matemático. Mas se você fizer o cálculo, vai dar isso mesmo, eu acredito. Então você pode desempacotar no cálculo isso aí, que é um conhecimento a priori e autoevidente. E você pode precisar de algum tempo para fazer o cálculo e perceber que a proposição é autoevidente. Agora, eu acho que isso está errado. É uma extensão indébita do conceito de autoevidência, que nos confunde.
porque não é assim que nós usamos a palavra. Certos filósofos notaram uma pessoa com habilidades matemáticas superiores às suas pode ser que isso não demande reflexão alguma. Outro exemplo, 7 mais 9 é 16. Isso já é demais para quem conta nos dedos. Mas não é para quem tem um conhecimento, conhecimento razoável de aritmética. Então nós podemos acrescer aquilo pela experiência, nós podemos aumentar o âmbito daquilo que é autoevidente, que é a priori autoevidente. E nós temos pessoas que são capazes de fazer multiplicações extraordinárias, assim que para elas são autoevidentes. São savantes. Então, eu acho que essa posição de áudio oblitera aquilo que é interessante na noção de autoevidência. Esse novo uso que ele propõe para a palavra. Questão. É a regra seguinte do conceito E. P e Q nos leva a concluir P. Pogossian acredita que sim, mas tal regra está construída dentro do conceito E. Parece que sim, pois o sentido de E é dado pela tabela de verdade, que inclui isso. Você tem P, que pode ser ambos verdadeiros, ou um deles é falso, todos os dois são falsos. E a tabela de verdade está aqui. Isso aqui dá o sentido da conjunção em lógica. É verdadeiro só quando os dois são verdadeiros. E daí que se ela é verdadeira, então esse ou aquele P ou Q são verdadeiros. Eu não vejo como isso não se deixa deduzir do conceito de conjunção. Nosso domínio conceitual pressupõe habilidades lógicas e também podemos desempacotar o nosso acesso a proposições na forma de argumentos. Por exemplo, João é um homem não casado e é um homem. Está aí uma conjunção. João é um homem. Bom, você pode dizer João é um homem não casado, João é um homem, então João é um homem não casado e é um homem. Você faz a conjunção das duas frases anteriores. Para Audi, o que podemos saber por insight racional que pertence ao conteúdo de proposições. Assim, solteiros são não casados pode ser desempacotado como adultos não casados são não casados. Mas o mesmo não parece possível para nada vermelho e verde ao mesmo tempo e todo objeto colorido possui uma extensão espacial. Não está na definição de vermelho que não seja verde, nem na definição de objeto colorido que ele possui uma extensão espacial. Mas aqui bem nota o autor que isso depende da nossa concepção de conceito. Para a teoria de conceitos, chamada de teoria, um conceito se define pelo seu lugar na teoria, pelo seu relacionamento com outros termos da teoria. Ora, mas como poderia ser diferente? Nós temos as características da espécie, do gênero, na definição aristotélica. Bom, você tem que distinguir a espécie do gênero e para isso você precisa saber o lugar do conceito na teoria. Parece que nada de novo, está aí há mais de 2000 anos. Então, podemos admitir que, por definição, ser vermelho é incompatível com ser verde e que a cor vermelha deve ocupar espaço, de onde as duas proposições acima podem ser conhecidas por meio de insight racional, que seria, me parece, para mim, analítico conceitual. Falibilidade e insight racional. Bonjour defende que o insight racional é falível. E nós temos dois exemplos aí dados por Marys na história da filosofia. Kant achava que o espaço físico é euclidiano, a priori. Ele segue a geometria euclidiana, até que em 1915 Einstein
tornou, provou matematicamente, na teoria da relatividade generalizada, que o espaço físico não euclidiano, é riemanniano. Então, isso aí caiu por terra. Agora, mentes são substâncias pensantes. Descartes. Mas o problema é que o conceito de substância é questionável. Eu posso estar errado em não entender direito a proposição a priori, ou então porque ela mesma é falsa. Descartes pensava: se há pensamento, então há uma substância suportando o pensamento. Hume pensava: é perfeitamente razoável que o pensamento exista sem suporte. Mas pode ser que Descartes entendesse a proposição de modo diferente, como expressando um atributo, propriedade de pensar, enquanto Hume o considerava um objeto, o pensamento. Nesse caso, pode ser que ambos estivessem certos. Bom, pensa Marys, mas parece que aqui ele põe um peso grande demais pela convenção. Se há pensamento, há uma substância suportando o pensamento. É perfeitamente razoável que o pensamento exista sem suporte. Mas se você pensa da segunda maneira, você está considerando a noção de substância, que talvez pareça ser insustentável. Você precisa, talvez, há um substrato material que suporta o pensamento, ou há um sujeito, um eu psicofísico que suporta o pensamento, e o pensamento não existe sem suporte. Bom, isso é uma hipótese. Eu posso não entender, certamente um a priori. Apesar de a ideia, porque um dos dois filósofos aí deve estar mais próximo da verdade, ou os dois estão errados. Apesar da ideia, vamos ver, Descartes está errado por se fiar na noção de substância, e Hume está errado por achar que pensamento pode existir sem suporte. O Russell também, com a proposição cartesiana de Russell há pensamentos, e não eu penso. Essa opinião muito pessoal, não justificada aqui agora. Conclusões. Apesar de a ideia de um insight racional ser algo estranho, a maioria dos filósofos de algum modo aceita que exista algo assim, de algum modo. Outra conclusão é de que o racionalismo não nos provê de certeza. Essas são as conclusões de Marys. Então, mas nós podemos manter, digamos, as conquistas do racionalismo. Não precisamos ser racionalistas duros para pensar assim. Então, nós terminamos essa primeira parte.